Vamos ministrar um pouco da palavra. Eu queria e desejo que você esteja atento para o que Deus vai falar. Aleluia, cremos assim que haverá uma inspiração do Espírito Santo para falar aquilo que está no coração de Deus para hoje à noite. Aleluia, amém. Direto para o teu coração, para o meu coração. O seu coração é o receptor. Amém? E a Bíblia diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Acolher significa ouvir e aceitar. Porque eu posso ouvir e não aceitar. Mas acolher tem essa aceitação ao ouvir. Agora veja, tem uma adição: com mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão tem como definição também a disposição do nosso coração em se render ao que é certo, ao que é verdadeiro. Um coração manso, um coração pronto para se render ou se dobrar quando a verdade é apresentada. Então, ouve, aceita, se rende. Aleluia! Então essa palavra implantada no seu coração, ela é poderosa para salvar a nossa alma. A nossa alma, ela é composta de vontade, sentimento, pensamentos. Então quando nós ouvimos a palavra e aceitamos a palavra de Deus e nos rendemos à palavra de Deus, aleluia, os nossos sentimentos, a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas são salvas. Aleluia. É um ato contínuo. Quando você nasceu de novo, você foi salvo no seu espírito. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Aleluia, você nasceu de novo no seu espírito. Você é uma pessoa nova. É uma nova criatura. Aleluia. Mas o homem também é composto por, quando eu falo homem, é o gênero humano, homem e mulher. Ele é composto pela alma, que se refere aos nossos pensamentos. Quando você nasceu de novo, seus pensamentos não mudaram, não foram transformados, assim como o seu espírito foi. A gente continuou com os mesmos pensamentos. Qual foi a instrução? Estude a palavra, busque a palavra. Para quê? Para renovar os pensamentos, para salvar os pensamentos. Por quê? Porque antes de Cristo recebemos uma carga muito grande de pensamentos que na maioria deles eram contrários à palavra de Deus. Porque não conhecíamos a palavra. Então há na vida do crente, eu vou dizer, essa necessidade de renovar a mente. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, ou seja, não se amolde ao caráter desse século, mas transformai-vos, ou seja, você transforma, pela renovação da vossa mente. Que significa renovar? Tirar algo velho e colocar algo novo. Para que tudo isso? Olha como Deus é lindo comigo e com você. Para que você prove, que Isaías prove, experimente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora entenda, para você provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu e você precisamos percorrer um caminho. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é algo que a gente precisa ler constantemente, o crente, para se tornar persuadido desse caminho. Ele diz: ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então a gente tem que fazer algo com o corpo. Esse corpo a gente oferece como um sacrifício vivo.
E como é que eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo a Deus? Que é um culto, que deve ser um culto diário. Todo dia. O seu corpo, o meu corpo deve ser oferecido como um sacrifício. Isso é papel de sacerdote, viu? Ele nos constituiu reino para reinar, sacerdotes para ministrar. E Deus tem expectativa que a gente reine e ministre a Ele como sacerdote, já que Ele nos constituiu como tal. O que é que os sacerdotes faziam na antiga aliança? Eles ofereciam sacrifícios, segundo as instruções da velha aliança. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício de sangue. Jesus ofereceu o seu próprio sangue e obteve eterna redenção de uma vez por todas. Que maravilha isso, não é? Então, que sacrifício o crente, o nascido de novo, deve oferecer a Deus, exercendo o seu papel de sacerdote? Porque quando Deus constituiu você e a mim e todo crente como sacerdote, Ele tem expectativa que a gente exerça o ofício. Deus não faz nada por fazer, sem objetivo, sem propósito. Tudo que está escrito tem propósito, tem objetivo. Por mais simples que a gente classifique aquilo que está escrito, mas é tão simples, pois é. O Evangelho é simples. Há poder na simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Vou dizer de novo para você vibrar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê aqui? No Evangelho. Aleluia. No Evangelho. Como é que eu ofereço o sacrifício? Já que Ele me constituiu como sacerdote. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Parece que a história está mudando aqui. Naquilo que eu pretendia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eita glória! Tem mais e maior para você da parte de Deus, porque esse ano é ano de alto rendimento. Para alto rendimento precisa ter mais e maior, coisa a mais e maiores. E Deus está pronto para isso. E você é candidato para isso. Ele conta com você e comigo para isso. Para esse tempo, sabe, essa fase adulta que chegou. Agora veja aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mantenha aí o seu coração avivado para receber a palavra. Mesmo que você descobriu que vai ouvir de novo a mesma coisa. Não desvaneça o seu coração hoje à noite pelo fato de Isaías Tavares da Cunha Melo tá ensinando coisa que você já ouviu. Ele diz: rogo-vos. Essa palavra rogar significa pedir com insistência por uma razão. É um rogo. Então o que vem depois é importantíssimo. Não dá para ficar sem considerar toda a instrução que aqui está. Por causa desse rogo. Eu posso dizer um rogo do Espírito, porque acreditamos que foi o Espírito que inspirou Paulo para escrever o que está escrito. Se estamos crendo piamente que foi o Espírito que inspirou a palavra, então foi Paulo que escreveu, mas a gente recebe como do Espírito, como inspiração do Espírito Santo. Então aqui é um rogo do Espírito Santo, aqui é um pedido com insistência por uma razão.
E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Quantos irmãos tem aqui? Quantos são da família de Deus, família da fé, filho do mesmo pai? Então, o que está aqui escrito é para você, para os irmãos. Aleluia! Os irmãos de todas as eras, os irmãos de toda a geração. Porque se daqui a 100 anos Jesus não voltar, vai ter alguém aqui dizendo: abra Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque essa instrução, ela é para os irmãos de todas as gerações. A gente está ouvindo isso aqui, mas os nossos irmãos das gerações passadas ouviram o que eu e você estamos ouvindo hoje à noite aqui. Irmão Reagan ouviu. Outros homens de Deus, mulheres que não estão nem no hall daqueles que se apresentaram, né? Tiveram um ministério relevante, mas aqueles que estavam nas casas, que aprenderam num culto como esse outrora, e particularmente ensinou pessoas, e particularmente discipulou pessoas. Homens e mulheres que nunca foram citados nos livros de história, mas que ouviram essa palavra, como acontece ainda hoje. E aí, gente, eu posso me referir aqui ao grupo familiar, de pessoas que se voluntariam para ir toda semana na casa de uma pessoa ensinar a palavra de Deus. Talvez essas pessoas nunca vão estar no livro de história, mas elas vão estar no livro da história de Deus. Aleluia. E um dia nós vamos estar diante dele. E aquilo que para os homens eram irrelevantes, para Deus todos vão conhecer que era relevante o bastante na revelação do dia do Senhor. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele faz um apelo aqui. O que vem depois é importante demais, gente. Ele apela pelas misericórdias. Veja o caminho que Paulo está seguindo, inspirado pelo Espírito, para algo tão importante, que talvez a gente precise ouvir de novo, porque das vezes que ouvimos, não demos a importância que deveríamos dar, mas há chance para nós. Deus sempre vai dar chance para mim e para você. Deus é aquele que recalcula a rota. Ele é um GPS perfeito, Ele está sempre recalculando a rota. Por isso que eu posso dizer que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Você que está aqui, que andou esse ano de 2025, o ano passado, por uma rota diferente. Você que está em casa ouvindo, e que tem consciência que andou por uma rota diferente em 2025, que não seguiu o GPS divino, que esqueceu que o Espírito Santo é quem guia, e decidiu se guiar. Decidiu se guiar por seus próprios pensamentos, por conselhos outros, de pessoas, de ímpios. Não lembrou-se de Salmos capítulo 1. Talvez até tenha sentado à roda dos escarnecedores. Não lembrou de Salmos 1, porque o ano 2025, a palavra ficou distante.
Não seguiu a instrução que a palavra de Deus deve estar diante dos nossos olhos. Diante, em toda a caminhada, em todos os dias da nossa vida, a palavra diante dos nossos olhos. Porque quando ela se distancia, quando a gente perde ela de vista, nós vamos ter a tendência de olhar para outras coisas que são oferecidas. E que sem a palavra, há uma possibilidade tão grande de dizer sim ao que deveria dizer não. Porque palavras distanciou-se, não está mais diante dos olhos. Porque quando ela está diante dos olhos, você vai filtrar, você vai olhar para tudo. É como se a palavra fosse um raio-x para os seus olhos. Você vai conseguir identificar coisas que naturalmente você não identificaria. Aleluia. Talvez tenha acontecido isso. Mas receba a palavra hoje à noite. Deus é um GPS perfeito. Ele sempre recalcula a rota e dá uma outra chance. E dá uma outra oportunidade. Aproveite. Aproveite. Decida aproveitar nesse ano. Decida fazer diferente. É uma decisão sua que nem eu, como pastor, posso interferir, nem o próprio Deus. É uma decisão nossa. Aleluia! Que palavra boa foi essa, né? Para levantar pessoas. Aleluia! Se o diabo está dizendo que tudo foi perdido, mentira! Tem nada perdido. Tem nada perdido. Talvez você está hoje à noite aqui e você seja aquele filho pródigo. Para Deus ele não estava perdido, nada estava perdido. Estava perdido, foi achado. Estava morto, reviveu. Meu Deus do céu. Bastou que ele caísse em si e tomasse uma decisão de voltar para casa. O pai o abraçou. O teu pai não tem problema de alma. O meu Pai Celestial não tem problema de alma. O nosso Pai não fica ressentido. E não fica matando ninguém na unha. Isso é coisa de alma não renovada. Quando o crente faz isso. Vem me pedir perdão depois do que fez. Eu vou dar um tempinho para ele sentir um pouquinho. Deus é o seguinte. Pegue agora. O nosso Pai é o seguinte: pediu, recebe. Buscou, encontra. Bateu, se abre. Esse é o nosso Pai. Esse é o caráter dele. Agora, quem está com a decisão de bater, de pedir, de buscar? Eu e você. Mas uma coisa é certa: se pedir, recebe. Se buscar, encontra. Se bater, se abre. Isso é caráter. Faça o rema para aprender sobre o caráter de Deus. É muito importante a gente aprender.
Porque a gente vai deixar de estar atribuindo certas coisas a Deus quando Deus não tem nada a ver com aquilo. Quando se compreende o caráter dele. A gente vai discernir o certo, o errado, doutrinas genuínas e as que não são. Vamos discernir doutrina de homens, doutrina de demônios. Compreender o caráter de Deus é muito importante. É segurança para a gente. Aleluia. Então, ele apela aqui pelas misericórdias de Deus. Que apresenteis. Quem é que apresenta? Quem é que apresenta, gente? Dá para responder? Apresenteis. Quem é que apresenta? A gente. Que apresenteis o vosso corpo. Corpo de quem? Seu. Eu não posso apresentar teu corpo e você nem pode apresentar meu corpo. Você apresenta seu corpo. Isso é um rogo. Isso é um pedido com insistência por uma razão aos irmãos, com um apelo pelas misericórdias. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, culto de todos os dias, um culto diário. Como eu falei, ele nos constituiu como reino e sacerdotes. Reino para reinar, sacerdotes para ministrar ao Senhor. Ministrar o quê? Sacrifícios. Assim como os sacerdotes ministravam na antiga aliança. Não mais, com o mesmo teor, com os mesmos elementos da antiga aliança, agora com os elementos da nova aliança, pela revelação do Novo Testamento. Nós estamos na nova aliança. Eu amo ler o Velho Testamento, mas eu passo mais tempo no Novo, porque quando eu for para o Velho, eu entendo, eu vou entender, eu vou compreender o Velho Testamento. Porque se nós a gente estava esperando Jesus vir ainda. A gente estava lendo Isaías 53. Aí o novo revela que aquele lá de Isaías 53 é aquele que estava na cruz. Se cumpriu. Se cumpriu. Aí você vai ver alguns personagens falando algo. Eles falam à luz da velha aliança. Mas se você tem a luz da nova, você vai discernir. Peraí, eles falaram isso porque eles estavam à luz de uma velha aliança. A nova. Amém. Jesus disse: novo mandamento vos dou. Vai existir novos céus e nova terra, é tudo novo. Novos céus, nova terra. Ei, novo corpo. Aleluia! Quando tiver aí se desvanecendo, porque alguns pés de galinha apareceram no rosto, porque o nosso corpo é corruptível, está desvanecendo, a cada ano que passa, a cada década que passa, vai parecendo aquele maracujazinho murcho. Mas nós não desanimamos. Nós não desanimamos, porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. Bênção! Que vida maravilhosa é a vida na revelação do Evangelho. Aleluia! E como é que eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo? Santo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo.
Ele mora e deve morar numa casa santa. O nosso corpo. Ele habita em nós, no nosso espírito. Amém? Dentro de nós. Por isso que nós somos a casa dele. Ele disse: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é um sacrifício que agrada a Deus. Isso é para os sacerdotes da nova aliança. O fato de nós estarmos na nova aliança não quer dizer que nós não tenhamos sacrifícios a oferecer. O Novo Testamento revela sacrifícios que agradam a Deus, sacrifícios espirituais. Amém. Não é mais carnais, da carne, são sacrifícios espirituais. E oferecer o seu corpo, o seu corpinho aí, como sacrifício a Deus, é um sacrifício que agrada a Ele. E quando a gente faz isso, nós estamos exercendo o nosso ofício de sacerdote. E se Ele te estabeleceu como sacerdote, e a mim, Ele tem expectativa que a gente exerça esse ofício. Não pensa que Ele vai ficar esquecido. Amém? Não pensa que Ele vai dizer assim: deixa para lá. Não. Ele está com expectativa que eu e você exerçamos esse sacerdócio como sacerdotes do Cordeiro. Como é que eu faço isso? Como é que eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É simples: privando o nosso corpo de fazer coisas que desagradam a Ele. A língua quer mentir. Uma oportunidade para mentir. Uma tentação para mentir. O que é que você faz? Ofereça a sua língua como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não dá para agradar a Ele mentindo. A minha mão está sendo estimulada a dar um parecer ou assinar um receituário para liberar uma pessoa 15 dias com uma doença quando ela não tem a doença. Ofereça a sua mão. Cuidado com o que assina. Se tem poder para assinar algo, ofereça a sua mão. Oferecemos os nossos ouvidos. Não vamos ouvir qualquer coisa, vamos privar o nosso ouvido de ouvir coisas que não agradam a Deus. Quando eu privo, eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo. Quando eu privo os meus olhos de ver coisas que sabemos que vai contra a palavra e a santidade de Deus, quando eu privo, por que eu devo privar? Porque nós vamos ser atacados com essas coisas. Nós vamos ser tentados nessas coisas. E aí é nessa hora que a gente exerce o sacerdócio de oferecer o corpo. Como estão entendendo? Então nós vamos ter a oportunidade todo dia de exercer o ofício de sacerdote, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Como é que eu faço? Repetindo: privando os membros do nosso corpo de fazer algo contra a palavra, contra o Senhor, contra a sua santidade, contra a sua verdade, contra o seu conceito. Nós vamos ser tentados sim todos os dias. Estamos no mundo. O mundo jaz o maligno, não é assim? Mas vai ter novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Vai voltar tudo para o início. Está chegando o dia. Então, veja como isso é importante.
Eu e você, todos os dias. Lembra, eu sou sacerdote. E a orientação para o sacerdócio da nova aliança é oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando algo for oferecido, às suas mãos, aos seus olhos, aos meus olhos, às minhas mãos, aos meus pés, ao meu pensamento, à minha alma, eu devo me lembrar, eu sou sacerdote. É hora de oferecer sacrifício. Como? Privando. Amém. Não deixe, portanto, o pecado reinar no vosso corpo mortal. Ofereça o seu corpo, não como instrumento de iniquidade, mas como instrumento de justiça. A gente oferece o corpo como instrumento de justiça. Baseado nesses fundamentos e exercendo todo dia isso, nós vamos estar respondendo a Deus naquilo que Ele tem expectativa que a gente responda como sacerdotes. Aleluia. É ano do mais e do maior, então vamos dar mais e maior para Ele também. Mais e maior. Esse ano 2026 não vai ser aquele tempo michuruca que a gente dá a Ele. Aquele tempinho que foi dado michuruca, aquela esmola de tempo que a gente deu a Ele quando sobrava. Não, não, não. Mais e maior. Mais e maior. Aleluia. Mais e maior. E não vos conformeis com este século. Não se conforme. Ou seja, não se amolde ao caráter desse século. Esse mundo tem um caráter. E o caráter desse mundo não está ao caráter de Deus. A gente sabe disso. Então ele diz, não se conforme. Mas, todavia, no entanto, conjunção adversativa. Não pensa que eu sei gramática, não, é só isso. Mas, transformai-vos. Quem é que transforma? Você, Isaías. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando de mente, bênção. Quem tem mente aqui? Pelo amor de Deus, levante sua mão, para eu não achar que você é um robô agora. Quem tem mente aqui? Graças a Deus. Humanos. Não é um ciborgue, né? Ele está falando sobre renovar a mente. Ou seja, renovar os pensamentos. Renovar significa tirar algo velho para colocar algo novo. Como eu faço isso? Meditando na palavra de Deus. Meditar. Não é aquela leitura rápida para desencargo de consciência, não. Li a Bíblia hoje. É mastigar. Para o judeu, meditar é sussurrar consigo mesmo. Pensar sobre aquilo e voltar a pensar sobre aquilo. Não é algo relacionado ao micro-ondas, não. É relacionado mesmo ao fogo a lenha, que leva um tempo para aquecer aquela comida, para ferver aquela comida. Agora deixa eu te dizer, quando a comida está pronta, não tem comparação com uma comida, amém, vindo de um micro-ondas. Gasta mais tempo, mas o sabor. Então é essa coisa mesmo, eu e você meditando. Lê e volta a ler. Sussurre consigo mesmo aquilo que você está lendo. Fale para você mesmo ouvir. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. O quê? O que é isso? Das minhas necessidades. Aí pega um bom dicionário,
vai procurar saber o significado de suprir no grego. Isso vai dar um up, falei certo? Up. Amém? Na revelação desse versículo. Isso é meditar. Dê café, dê almoço e dê janta a seu espírito. Assim como a gente dá café, almoço e janta ao nosso corpo. É um bom parâmetro para a gente pegar. Diz que o nosso irmão Smith, ele ia almoçar com as pessoas no restaurante. Quando ele terminava de comer, ele pegava a cadeira, se afastava de todos e tirava a sua Bíblia do bolso e dizia: agora eu vou alimentar o meu espírito. E ele não estava preocupado se as pessoas iam dizer: mas só quer ser espiritual. Aí você vê a história do irmão Smith. Eu não vou dizer o segundo nome dele, amém? Irmão Smith, porque é intimidade. Irmão Smith. Aleluia. Não vos conformeis com o século, mas transformais pela renovação da vossa mente, pela meditação na palavra. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem aqui provar, experimentar, seja sincero, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quantos querem? Quantos querem? Eu quero. Quantos? Se está aqui, é porque Deus tem interesse que você prove. Agora, provar de quê, bênção? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus do céu, como isso não pode ser desejado? Como isso não pode ser colocado na nossa vida como um alvo, como um objetivo? Algo tão grande, algo tão sublime. É experimentar, gente. Não é só saber, não. É experimentar, é provar. Aqui na terra. Agora é necessário percorrer esse caminho. Simples, que não tira dinheiro do bolso. Porque quando se fala em dinheiro, aí a gente às vezes coloca dificuldade. Que às vezes não tem, às vezes tem, mas não quer investir. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com disposição, consciência. Tem a ver com seriedade, com amor a Deus. Por amor eu faço isso. É por amor. Eu quero dar respostas ao teu amor. Então, quando fazemos isso aqui, estamos exercendo o ofício de sacerdotes. Amém. Sacerdotes. Abre, por favor, Hebreus. Hebreus capítulo 13. Tinha que terminar com o galo da borborema. Hebreus 13. Aí os que são daquele outro tipo podem dar um sorriso. Cadeira, só para brincar, para te acordar. Alguém aqui não pegou não, porque não conhece aqui as nossas brincadeiras de 13 campinenses, né? É só brincadeira. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 15. Hebreus, vocês estão atentos demais. Foi um bom teste agora, viu? Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus. Por meio de quem? Por meio de Isaías? É? Porque se for por meio de mim, tira o cavalo da chuva. Já dançou. Já escorregou. É por meio de Jesus Cristo. Pois ofereçamos a Deus, diga, sempre. Então entenda, o seu ofício de sacerdote é algo de todo dia. Sempre. 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 Quando ele coloca sempre aqui, é porque é possível para mim e para você. Sempre. Sacrifício de louvor. Ei,
Onde é que estão os sacerdotes aqui do Cordeiro? Que tem consciência que receberam esse ofício da parte de Deus, não de homens, da parte de Deus, para exercer o sacerdócio. Ele está dizendo oferecer. Pronto, ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto, que é o resultado de lábios que confessam o seu nome. Quem confessa o nome dele aqui? Quantos confessam o nome de Jesus aqui, bênção? Ei, vamos considerar isso aqui. Oferecer sacrifício, isso é coisa de sacerdote. Sempre. Fruto dos lábios. O que tem saído da nossa boca? É louvor a Deus? É um fruto, é um resultado daqueles que confessam o nome dele. Agora veja, estou encerrando. Não negligencieis igualmente, preste atenção nisso aqui, considere o que foi ministrado hoje à noite, porque Deus tem expectativa que você e eu exerçamos o nosso ofício de sacerdote, e o sacerdote oferece sacrifício. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu não sabia que mútua cooperação e fazer o bem era sacrifício espiritual que agrada a Deus. Pois é. Não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem é um sacrifício próprio do sacerdote do Cordeiro. A mútua cooperação, cooperando juntamente, seja cooperador do seu irmão seja cooperador seu. Mútua cooperação é um sacrifício que agrada, que dá prazer a Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio, porque Ele tem expectativa que você e eu respondamos aquilo que Ele constituiu para mim e para você. Amém? Para não restar dúvida, Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos do Rei da Terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Diga assim: eu sou sacerdote de Deus. E o que é que o sacerdote faz? Ministra sacrifícios agradáveis a Deus. A gente viu, oferecer o corpo é um sacrifício, frutos dos lábios, mútua cooperação e fazer o bem. Sempre. Porque esse ofício é um ofício exercido todos os dias. E volta a dizer, Deus tem expectativa que eu e você, a gente dê resposta. Essa é a expectativa dele. Dê resposta ao que Ele constituiu. Quantos estão dispostos aqui a esse ano 2026 ser esse sacerdote de todo dia? Amém? Entenda, você tem a ajuda do Espírito Santo. Você tem uma capacidade e uma capacitação de Deus em você para fazer. Agora a decisão é sua, de se portar, de se comportar, de agir. Há uma graça disponível para esses. Seja esse sacerdote. Vamos ser. Amém? De ofício. Aleluia, de ofício. É um ofício.
Aleluia, que Ele confiou a mim e a você. Aleluia, vai ser em casa, na rua, no trabalho, no cemitério, qualquer lugar que a gente tiver. Qualquer lugar que a gente for, sacerdotes do Cordeiro. Pai, eu te agradeço por hoje à noite, obrigado. Obrigado, Senhor. Te damos graças, obrigado. Obrigado pela palavra que foi ministrada, e eu creio que ela encontrou um bom coração, e como uma semente incorruptível, ela vai produzir fruto, a 30, a 60 e a 100 por um em nossas vidas. Obrigado por essa palavra de início de ano. Os sacerdotes teus estão aqui, assim como outros que são daqui não estão, assim como sacerdotes em toda a terra, levantando-se para exercer esse ofício. Aleluia, para a glória do teu nome. Tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus e quer entregar sua vida agora, passar a ser sacerdote, aleluia, do Deus Altíssimo? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar nessa noite? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Inicie seu ano bem, uma decisão que só você pode tomar. Onde está você? Tem alguém? Tem alguém perto de você que está com vergonha? Diz para ela: eu vou contigo, eu te ajudo. Porque a decisão já está no coração dela. Às vezes é só vergonha, só timidez, mas rompa isso, porque é algo tão sério para você. Então, se você está aqui e não entregou a sua vida a Jesus, venha agora, levante sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Meu Deus do céu, como eu vibro com isso! Aleluia! Vem cá, bênção. Ela está entregando a vida. Amigo, cabelão esse teu. Como é seu nome? Suzana. Eu conheço aqui o bigodão, o xerifão aqui. Que maravilha que você fez, viu? Sua decisão. Amém. Por Jesus Cristo. Novo tempo, uma nova vida. E a tua eternidade foi definida hoje. Amém? Então vá aquele casal ali, ó. Viu? Eles vão instruir. Eu queria que você celebrasse, porque não é qualquer coisa não. É uma vida, é uma alma preciosa. E hoje à noite o destino dela foi mudado. Que maravilha. Céu. Tem mais alguém? Se tem, vem agora. Ou se você se desviou dos caminhos do Senhor e você se identificou com o GPS, Ele recalcula a rota e Ele te chamou hoje à noite. Ele recalculou a rota e Ele está dizendo: é hoje à noite a tua decisão de voltar para a BR e seguir a sinalização. Onde está você? Se você está nessa condição, não deixa para amanhã, vem agora. Você que se desviou, não quero nem saber o que foi, mas é uma decisão sua, uma oportunidade. Onde está você? Inicie o ano 2016 bem. Oh, glória. Oh, tem alguém que já recebeu Jesus e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Nós não somos batizados em outras línguas, não. Nós somos batizados no Espírito Santo com a evidência de outras línguas. Tem alguém crente, nasceu de novo e ainda não foi batizado? Venha, é revestimento de poder para testemunhar de Jesus com poder. Tem alguém? Alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Nós cremos em cura. As nossas mãos estão pingando de cura. Amém, minha amada? Vai lá, que maravilha. Uma salva de palmas para ela. Vamos celebrar. Pastor Pedron, a pedra. Olha que casal poderoso aqui, viu? A gente tem na igreja. Olha que casal poderoso, gente. Pedro e Penha.
pedra e penha. Meu Deus do céu, pastor. Pensei que você